Muito bem, primeira matéria de hoje é sobre a sessão onde o Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, foi chamado de chupetinha. Roda aí. Chupetinha, peruca, Nicole, esses foram um dos adjetivos usados por parlamentares para se referirem ao deputado federal Nicolas Ferreira. Tudo aconteceu durante uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Logo após a fala do ministro de Justiça, Flávio Dino, Nicolas pediu que tratasse a comissão com respeito, sem deboche, afirmando que aquele ambiente não tem palhaços. Foi então que outros congressistas começaram a atacar o deputado. Primeiramente, boa tarde. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Não fala não. Deixa... Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Nas redes sociais, o presidente da CCJ foi apontado como um dos autores da ofensa. Vai, chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloca no conselho de ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, tava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. Parabéns, Pedro. O tempo, Rui. Entretanto, ele explicou que desligou seu microfone e que outra voz se sobressaiu a dele em um dos xingamentos contra Nicolas. Nicolas citou em redes sociais que a tara da esquerda é acusar hétero de ser gay. Usam a homossexualidade como ofensa. Eu concordo com o Nicolas de que o Congresso, de que a Câmara, o Senado, não são palco de besteira. Nem vou dizer palhaçada para não ofender os palhaços que procuram divertir as pessoas, um trabalho muito digno, muito sério. Eu concordo com ele que o Congresso não é lugar dessas coisas, dessas bobagens, assim como também não é lugar de ficar botando peruca, idiotice. Então aí, pau que bate no Chico, pega o Francisco também. Vamos lá? Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo, começamos com você. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon Cujuí, Arnaldo Buiú, meu amigo João, todos os nossos telespectadores que nos prestigiam mais um dia com a sua audiência. É lamentável a cena que a gente está vendo, né? É um termo pejorativo usado contra o deputado que estava ali usando a sua fala, sendo interpelado por pessoas que não têm um pingo de escrúpulo, não têm moral, fogem da liturgia do cargo. Eles não estão ali para fazer essas ofensas pessoais, faltam com decoro. E eu acho que o presidente ali da comissão ele deveria ter tomar uma medida mais enérgica com quem proferiu essas palavras. E, de uma certa forma, o que está nas redes sociais é que foi um termo que ele usou de uma forma homofóbica, né? Está tão em voga essas discussões e cometem uma prática dessa com um deputado, mas como é ligado à direita, eles tentam abafar ali mesmo. É lamentável essa cena. O deputado Nicolas Ferreira, ele, apesar da idade, é um dos deputados mais novos, 26 anos, ele é um deputado muito atuante, muito contundente nas redes sociais, ele movimenta muito as redes sociais, engajamento é altíssimo. Então, de uma certa forma, ele incomoda porque é bolsonarista, porque defende, ele tem um viés ideológico ligado à direita, é um deputado que foi mais votado do Brasil e com
essa pouca idade, muitos veteranos ali na Câmara dos Deputados criaram uma certa rivalidade, e toda fala dele, toda vez quando ele tenta se manifestar, aí gera uma polêmica, não deixam ele falar. Eu acho que ele precisa se impor mais. Ele precisa mostrar que, apesar da idade, ele não tem que deixar ser desrespeitado assim, não. E os presidentes, as pessoas que estão ali presidindo a comissão, têm que tomar providências. Não pode admitir que isso. A gente tem como o Congresso, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, como uma casa séria. Ali é uma casa do povo, é uma casa que eles têm que ter uma certa liturgia, um certo respeito com o parlamento e com os seus pares. Então eu acho que é preciso a gente evitar, o Cícero mencionou ali a questão da peruca que ele utilizou, eu não concordo, mas eu acho que ali não ofendeu ninguém. Colocar uma peruca na cabeça, você não está ofendendo ninguém. Não queriam deixar ele usar a tribuna porque ele era homem, porque é homem, e naquele momento, por se tratar do Dia das Mulheres, ele não poderia homenagear. Então ele foi homenagear, colocou uma peruca para dizer, não, já que não me aceitam como homem, neste momento eu me declaro mulher para poder fazer o uso da palavra. Foi o que ele fez. Foi aviltado nas redes sociais, mas em nenhum momento ele teve uma fala homofóbica como ocorreu aí. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele foi ali em defesa das mulheres. E tudo que ele disse foi o seguinte, olha, tem pessoas que são homens, mas que estão se declarando mulher, que estão competindo com mulheres. Ele quis falar principalmente na questão do esporte. Pessoas que têm os genes, nasceram homens e que se declaram mulher e estão participando de esportes femininos, com uma ampla vantagem. Não tem como uma pessoa com uma compleição física de um homem querer participar de um boxe com uma mulher que nasceu mulher. Então esse foi o questionamento dele e tentaram deturpar a fala dele em redes sociais, mas nada aconteceu, ele mantém a coerência dele, é um excelente deputado, eu tenho certeza que ele vai ter uma ascensão rapidamente na política. Muito bem. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao seu comentário. Queria cumprimentar a todos os nossos telespectadores, em especial nossos velhinhos, aí os aposentados, que estão próximos a aposentar, e dizer que o juiz, essa turma, hoje está sem representatividade no Brasil. Não é só aqui em Rondônia, os velhos estão sendo jogados, João, você que já está chegando meio velho, estão nos escanteando, e quem ainda tem dado uma grande força financeira para esse país são os coroa. Não só os cabeça branca, mas o desde que tem a primeira aposentadoria, né? E bom, então um abraço, meus velhinhos. Abraço, doutor Ricardo, cumprimentar o doutor Ricardo, cumprimentar o João, Cícero, Cojuí, toda a nossa técnica. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu lembro muito aquilo que a minha mãe sempre dizia: se dê o respeito para ser respeitado. Se você vai até um local, saiba entrar para que você possa não ser colocado para fora e, da mesma forma que você entrou, você possa sair. Então isso ficou muito na minha cabeça durante longos anos, longos tempos, e a gente pensa o seguinte: a maior vez que eu fui defenestrado, fui xingado de tudo, foi porque eu desrespeitei também, foi porque eu xinguei também. Eu sou obrigado a assumir isso, né? A mãe também falava o seguinte: se você chegar final de semana, vocês, para que ir para a rua? Fique em casa. Dá para vocês assistir, isso já velhinha, fica para assistir um bom filme. Se você quiser tomar cerveja, compre e venha tomar em casa. Se você quiser receber alguém, convide para sua casa. Se você quiser fazer uma comida gostosa, faça em casa. O grande problema hoje é que a internet, e aí o doutor Ricardo falou com muita propriedade, o Nicolas é um digital influencer, ele não consegue mais viver em casa. Mesmo estando dentro de casa, ele está exposto e está no mundo, ele está na rua. A internet tem feito um desfavor para as pessoas, porque se a mamãe tivesse viva, ela iria dizer o seguinte: a internet colocou você para a rua, a internet permitiu que você entrasse em qualquer lugar, lugar bom e lugar ruim, a internet abriu o seu portão, a internet abriu a sua casa, a internet abriu a sua panela, que você mostra até o que você está comendo. E o pior, a internet
abriu a sua alma. E quando ela abre a sua alma, ela mostra para todo mundo quem você é. E nessa concepção de mostrar quem você é, ela mostra também os iguais a você. E eu fico muito triste, e eu vou falar mais à frente a respeito da minha tristeza em função dos nomes que nós já tivemos no parlamento e dos nomes que nós temos hoje dentro do parlamento, cadê digital, essa tal digital influência. É uma influência negativa, e como tem várias pessoas que é influenciado pelo negativismo, acontece esse tipo de coisa. Eu não vejo isso nem com crítica, e eu não vejo isso nem como... Eu vejo isso com profunda tristeza, porque nós estamos nos apequenando mesmo nos debates, e principalmente na comissão mais importante que tem dentro da Câmara Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem, João Soares, boa noite, seja bem-vindo, seu comentário. Boa noite, Cícero, é o nosso comandante do programa. Boa noite aos meus colegas de bancada, o Ricardo, Cujuí e também o nosso amigo Buiú. É um prazer voltar aqui com você e quero lhe dar meu abraço aqui, você que nos prestigia de todos os canais, onde você estiver, está nos acompanhando. É a razão maior de estarmos aqui discutindo a política. Veja o episódio de hoje. Aí eu faço minhas palavras do Buiú em concordar no seguinte tema: o nível de pessoas que nós temos no parlamento brasileiro. Muito fraco, né? Muito. Aí nós temos o seguinte: pessoas que vão para lá e aí fazem do plenário de qualquer comissão. E o próprio plenário onde acontece, né, a votação, a discussão, é exatamente um picadeiro, porque ali não é para se estar falando esse tipo de coisa, não é para se estar representando também de qualquer jeito. Tem que ter segurança nas matérias que vão falar, afinal de contas, isso é transmitido para o Brasil inteiro. Exatamente. Nós temos que ter postura, olha só o nível, não é, que a gente coloca de candidatos. Eu falo isso de modo geral. De modo geral. O que está faltando? Pessoas boas para irem para lá ou eleitores sérios para botar quem merece estar lá? Onde é que está o erro? Quem foi que errou? Não é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente fica naquele debate. Porque, gente, olha... Era um enigma, né? Sinceramente, o que a gente tem visto, não é, de desafio, desaforos nos parlamentos do Brasil inteiro. Não é? Lá nós temos o Congresso Nacional, que é a união do Senado mais a Câmara. Os próprios presidentes dos poderes, a nível central do Brasil hoje, estão degladiando por uma coisa que já deviam ter conversado, e vamos afinar a nossa conversa. Nós somos independentes, somos, né, representamos o legislativo, a Casa do Povo brasileiro a nível nacional, mas nós precisamos ter postura de afinação, de conversa. Vamos parar com essa coisa de interesse daquilo. É a democracia, isso é bacana, mas até um certo ponto trava o desenvolvimento do país. Trava o desenvolvimento do país. E ali a gente vê representante de forma vergonhosa. Tipo de apelido, nem no trabalho em si, durante o dia, na sala, a gente admite isso. Vamos deixar para brincar numa mesinha de bar, no final de semana no sítio, em qualquer outro lugar, numa pescaria, mas aqui não, aqui é o parlamento brasileiro. Ô João, só para ir na sua carona aí, eu acho esse seu comentário muito lúcido. Lá durante a sessão, alguns deputados com uma folha A4, escrito 97 dias sem picanha, 87, 97 dias sem picanha, 87 eu acho, nas costas de quem estava falando. Né? Isso é a mesma coisa de que se tivesse um sem noção lá com a foto do Bolsonaro, dando sinal de positivo, tudo jóia, sabe? Então, é uma baboseira, e ali não é lugar para isso, para baboseira, sabe? Que não se constrói nada, né? Só que assim, você só consegue o respeito, João, quando você se dá o respeito. Né? Parece até uma coisa besta, né? Um arroz com feijão, mas é um arroz com feijão que vem de casa. Né? Desculpa eu te atrapalhar. Não, perfeito. Aqui, a minha crítica não está sendo dirigida especificamente à esquerda ou à direita.
Não, sim, você está de forma genérica. É o comportamento do nosso parlamentar. Exato. Eu estou falando quanto à postura do nosso parlamentar. E seja ele de qual partido de qual partido. Independente. Né? Independente. E vou criticar e vou censurar qualquer um que fizer isso lá dentro. Eu acho que nós temos que repensar a avaliação do nosso voto. Sim. Tudo parte dele. E a gente coloca pessoas lá para fazer esse tipo de brincadeira, tirar sarros num parlamento onde se discute regras, onde se discute leis que vão vigir no mundo jurídico brasileiro. Eu lamento demais o que ocorreu lá nesse momento. Tomara que criem juízo. Ramon Cojuí, boa noite, seja bem-vindo. A sua vez, o seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, João. Boa noite, Ricardo. E boa noite, Buiú, o nosso companheiro aqui. Lembrar, Buiú, que o parlamento, os velhinhos estão muito bem representados pelo senador Paulo Paim. Só um pouquinho. Ramon, esse sinal que está no ar, troca a câmera aí, por favor, filhão. Usa a câmera do Arnaldo aí, porque Estava embaçado? Tá, okay. Tá ok, tá. Desculpa. Não, tranquilo. Eu vi, eles estavam. Ok? Pode ir, Ramon, pode ir. Beleza. Pode ir, a gente tava assim. Então, boa noite novamente aqui. Boa noite, Cícero. Boa noite, João. Prazer revê-lo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Puiú. E repetindo aqui, o Arnaldo falou que os nossos velhinhos estão desamparados de representação. E eu lembrei a ele que nós tem um camarada no Congresso que é um defensor, né, dos velhinhos, que é o senador Paulo Paim. É verdade. Do PT do Rio Grande do Sul, né, responsável pelo Estatuto do Idoso, um camarada que está sempre nas batalhas defendendo os idosos desse país. E boa noite a todos vocês que estão nos prestigiando com a sua audiência, seja pelo sinal aberto da Rema TV 5.1, seja pela internet, em todas as plataformas digitais, né, que alcança o sinal aqui da emissora. Pois bem, essa história do Nicolas ali foi dentro de um esquema armado para constranger o ministro Flávio Dino, né? E aí, naquilo ali, aquele palco ali, se deu de tudo, né? Então, quando o Nicolas faz a intervenção, e ele é chamado de chupetinha ali, já sabemos hoje quem chamou, o próprio deputado André Janones disse, chamei e chamarei de novo, né? Porque essa casa, né, usa-se de ofensas, e ali ele diz assim, ou a gente para com as ofensas, ou eu continuo com as ofensas. Então, eu acho que é um termo para ser colocado aí, de assim, olha, ou todo mundo para com as ofensas, ou a casa tende a ficar pior do que já está, né? E assim, quem, por exemplo, tipo o Ricardo, que defendeu a postura do Nicolas há dias atrás, quando ele botou uma peruca e diz, eu sou aqui Nicole, não sei o que, aquela coisa toda, e foi ofensivo, foi transfóbico, ofendendo as pessoas, né? E aí, de repente, em nome da liberdade de expressão. Aí, quando o excesso da liberdade de expressão é cometido contra si, cria outros argumentos. A gente precisa ter termo, ter civilidade, né? Porque se continuar desse jeito, você não consegue construir nada de positivo para o país. Como as redes sociais existem aí, e o Nicolas é especialista nas redes sociais, você vai lá para fazer a tal da lacração, né? Você não vai para discutir matéria séria. Você vai lá para ter aqueles 20 segundos para você fazer o corte, colocar na rede e viralizar. É isso que está acontecendo. Tanto é que o enfrentamento aí foi entre o Nicolas, que é um digital influencer, e o André Janones, que é outro digital influencer. São pessoas que sabem como usar a ferramenta de comunicação das redes sociais. Foi um embate midiático o que aconteceu ali, né? O que reduz, aí eu concordo, reduz a estatura do parlamento. Na medida em que você tinha ali o ministro da Justiça, que foi convidado à casa para prestar esclarecimentos e foi lá de maneira muito democrática, muito republicana a fazê-lo. A gente precisa ter muito claro essas coisas. E quanto ao chamado apelido colocado no Nicolas, né, eu fui fazer uma pesquisa dessa história, na verdade quem o chamou de chupetinha foi um outro digital influencer, o Felipe Neto, né, que disse que ele era chupetinha de miliciano, ou seja, ele era o bebê da milícia. Né? Não existe no apelido dado a ele pelo Felipe Neto nenhuma conotação sexual. Dá a conotação sexual ao apelido quem quer, né? E inclusive o próprio Nicolas, porque ele é useiro e vezeiro de fazer ataques à conduta sexuais das pessoas. O apelido de chupetinha foi dado pelo Felipe Neto, as pessoas não sei se lembram disso, era outro enfrentamento de digital influencer, né? Pessoas que usam termos rápidos, né? Para viralizar, para lacrar, enfim, para fazer um debate que fica ali raso e não aprofunda nas questões importantes do país. É uma pena o que aconteceu ontem
na Comissão de Constituição e Justiça, até porque esse debate esdrúxulo acabou tirando o foco do que era fundamental, que foi o ministro da Justiça ter ido à comissão e ter jantado todos os deputados bolsonaristas, com uma elegância, né, com uma inteligência, com uma postura, né, que poucos ministros da Justiça na história do Brasil tiveram, como tem o ministro Flávio Dino. Muito bem. Ô, Ramon, eu não sei se você prestou atenção hoje no que disse o Ricardo, mas num determinado momento do comentário dele, ele disse que esse rapaz aí, o Nicolas, não ofendeu ninguém, só colocou a peruca na cabeça, blá, blá, blá. Então ele disse que isso era normal. Não foi, Ricardo? Você não falou que ele não ofendeu ele, só colocou a peruca, né? Falei. Falou isso, né? Falei que ele não ofendeu, não. Pois é, que ele só colocou a peruca, certo? Com a peruca e em defesa das mulheres. Tá. Que era o Dia das Mulheres. Não, pois é. Ô, diretor, põe a imagem no ar aí, por favor. A imagem que eu pedi, põe no ar aí. Ô, Ricardo, essa imagem precisa de legenda? Você acha que precisa? Eu acho que não. É só olhar para essa imagem e aí a gente tem um entendimento do que pode ser isso, do que pode significar isso, né? Então, tem coisas que não precisa ser explícito. Não tem necessidade de você escrever o que é óbvio, né?